fogareiros abastecidos com pequenos botijões de gás são equipamentos corriqueiros em trilhas escaladas de duração prolongada para possibilitar o cozimento de alimentos. Em geral, esses botijões são abastecidos com propano, isobutano ou N-butano. A tabela mostra a temperatura de ebulição e o calor liberado na combustão desses três gases, a pressão atmosférica, né? E aí, com base nessas informações, qual seria o gás mais indicado para a utilização em um ambiente com temperatura típica de menos 6 graus Celsius, considerando a viabilidade e o consumo de gás necessário para o preparo de alimentos? Bom, galera, então a primeira coisa que a gente precisa fazer, né, é o seguinte: vamos recordar o que é temperatura de ebulição. Então, temperatura de ebulição é a temperatura pelo qual uma substância passa para o estado gasoso, tá? Então, você vai ter ela líquida e passaria para o estado gasoso naquela temperatura. E aí, a gente está trabalhando com uma condição, né, de menos 6 graus Celsius. E aí a gente sabe que tem o estado sólido, o estado líquido, o estado gasoso, né? E aí, como eu falei para vocês, a temperatura de ebulição, ela vai separar, né, em termos práticos, o estado líquido do gasoso. Então, no caso, o propano, menos 42 é a temperatura de ebulição dele. E aí, a parada toda é, se a gente tiver uma reta, né, e a gente for colocar os valores, aqui a gente teria, ó, vamos supor que aqui é 0, aí aqui é menos 5, aqui é menos 6, tá? Eu tô adiantando, pessoal, não tô colocando menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, tô colocando menos 5, menos 6, menos 7, só para você entender qual é a dinâmica. Então, olha só, como a gente está trabalhando na escala negativa, menos 42 está muito antes de menos 6, ou seja, menos 6 é um valor que é maior do que menos 42. O que isso significa? Que a temperatura de menos 6 graus Celsius, que é a condição, né, lá do ambiente, eu tô trabalhando realmente com propano no estado gasoso. Então, eu tenho o propano no estado gasoso. E a mesma coisa vai acontecer com o isobutano. No caso do isobutano, eu vou apagar aqui, ó, aí eu vou colocar aqui, ó, o ponto de ebulição do isobutano, que é menos 12. Então, perceba que menos 12 é um número que é menor do que menos 6, né? Ou seja, isso significa que na temperatura de menos 6 graus, a ebulição já aconteceu e eu também tenho o isobutano no estado gasoso. Agora, o que acontece com o N-butano? Perceba que, se a gente for parar para pensar, ó, a gente vai ter que a temperatura que o N-butano vai passar para o estado gasoso é menos 1. Então, ó, aqui é menos 1 e menos 6 está bem antes. Então, isso significa que o N-butano, nessa condição de menos 6 graus Celsius, ele estaria no estado líquido. Então, eu não posso usar o N-butano, porque nessa condição ele estaria no estado líquido, tá? Então, qualquer alternativa com o N-butano eu elimino. Então, ó, posso eliminar a letra C, posso eliminar a letra D, tá? Porque o N-butano não está no estado gasoso, mas sim no estado líquido. E você que está acompanhando o vídeo, não esquece que aqui a gente está pensando na escala negativa, então dá um pouco de confusão, tá? O valor menos 1 é maior do que menos 6, tá? Lembre-se da matemática aqui, dessa questão da escala numérica e tal, tá? Então vamos lá. A pergunta é, qual é o gás mais indicado para utilizar, né, no ambiente com aquela temperatura, considerando a viabilidade e o consumo de gás necessário para o preparo de alimento? Quando você olha o calor liberado pelo propano, então você vê que a cada metro cúbico da substância gasosa, você forneceu essa quantidade de calor. Agora, para o isobutano, você forneceu bem mais. Aí eu pergunto para você, considerando que o volume, né, da substância na fase gasosa é o mesmo, o que é melhor? É melhor você utilizar um gás que vai liberar maior quantidade de calor pelo mesmo volume ou é o que é menor? Obviamente, é muito mais viável e você vai economizar mais gás, o isobutano, do que o propano. Então, como 1 metro cúbico do isobutano libera muito mais caloria para se comparado com o propano, então, naturalmente, para você chegar numa mesma quantidade de calor, você precisaria de bem menos isobutano se comparado com o propano. Então, o que atende, o que a questão pede, né, essa questão da viabilidade e o consumo de gás, é muito
muito melhor você utilizar o isobutano. Então a gente elimina a letra A, e é o que é mencionado na letra B. Ó, o isobutano, por estar no estado gasoso em menos 100 graus Celsius e dentre as substâncias gasosas, a sua combustão fornece mais calor por volume de gás. A letra B acerta. Agora, por que não pode ser a letra E? Ó, ele diz que o isobutano, por estar gasoso, na temperatura de menos 6 graus Celsius, e dentre as substâncias gasosas, a sua combustão fornece menos calor por volume de gás. Não faz sentido. É melhor você ter o que libera mais calor do que menos calor. Então, esse menos calor aqui nem vai ao encontro do que está dizendo lá na tabela. Então, não faz sentido a letra E. Beleza? Então é isso, galera. Questão finalizada. Espero que esse vídeo possa ter lhe ajudado a entender por que a letra B vem ser a alternativa correta.